Prezados e amados irmãos, eu lhes apresento neste momento a minha saudação, dirigida muito especialmente àqueles a quem não pude hoje cumprimentar pessoalmente, desejando-lhes muita paz e muita felicidade. Que a Santa Vó Rosa tenha oportunidade de socorrê-los, de protegê-los e de abençoá-los constantemente, desde que encontre o seu espírito preparado e também cheio de amor, de fé, de devoção e de piedade, para que não só o nome dela seja honrado, também para que os amados irmãos e irmãs possam livrar-se de muitos perigos, de muitos sofrimentos e alcançar as bênçãos que precisam, alcançar mais saúde e alcançarem também a solução de muitos problemas em seu viver. Assim lhes apresento também a saudação e o abraço do nosso estimado irmão Aldo, dizendo-lhes que temos a firme confiança de que a Igreja unida estará sempre disposta a lutar, lembrando-se que devem aproveitar todos os minutos do seu viver para bem servirem a Santa Vó Rosa como consolador, crendo que assim estarão servindo a Jesus e ao nosso Pai, a Maria Santíssima e a todo o Reino Celestial. Falo-lhes alguma coisa esta noite sobre um dos nossos pontos de doutrina, para esclarecer aqueles que muitas vezes, talvez, não entendam bem o assunto, e ao mesmo tempo para mostrar-lhes a perfeição da justiça divina, a eternidade da justiça do nosso poderosíssimo Pai, e com ele, logicamente, de todos os santos, bem como de Jesus e nos tempos presentes da Santa Vó Rosa como Consolador. Muitas vezes, há pessoas que perguntam por que o nosso Deus, o nosso Pai, não impediu o pecado e não impediu que lá no início da criação da raça humana, a criatura pecasse e o desobedecesse. E também perguntam por que Deus não destruiu o autor do pecado, para que não surgisse o império das trevas. Não só entre apostólicos, eu sei que há alguns que pensam neste assunto porque já me perguntaram, inclusive obreiro. Mas, de um modo especial, as pessoas que não abraçaram definitivamente uma doutrina em sua vida e que vivem um pouco indiferentes quanto a assuntos de religião e de fé, este é um ponto doutrinário que faz com que não se interessem em abraçarem definitivamente uma religião ou outra. E muitas vezes, quem sabe, mesmo tendo oportunidade de ouvir a palavra desta Igreja Apostólica, nem sempre se interessam em serem verdadeiramente apostólicos, porque não compreendem certos pontos importantíssimos da justiça divina. E este é um dos pontos mais profundos a respeito da justiça e da perfeição do governo do nosso Pai. É verdade que o nosso Deus, autor e criador, não só da raça humana, como de toda a natureza, ele juntamente ou inspirado pelo seu Santíssimo Espírito e ajudado por muitos santos, inclusive pelo seu próprio Filho Jesus, que existia e sempre existiu com ele desde a eternidade, tinha e tem poder absoluto e completo para fazer aquilo que seja bem entendido, melhor para o seu reino, que não fira a sua justiça e a sua santidade, e que, por conseguinte, não exerça nenhuma influência
diferente sobre a perfeição extraordinária do seu reino, que sempre existiu desde a mais longa eternidade. Desde que podemos entender, Deus sempre manifestou assim a sua misericórdia, a sua justiça, a sua eterna perfeição, e sempre defendeu assim o seu reino. Eu digo aos irmãos que o nosso Deus e Pai não criou a raça humana para ser escrava dele. Deus é a liberdade completa e absoluta no sentido amplo da palavra. Não a liberdade conhecida na terra, porque a liberdade conhecida e praticada e exigida e ensinada pela maior parte das criaturas humanas não é uma liberdade ligada à misericórdia, à justiça e à perfeição moral e espiritual, mas é sim uma libertinagem moral que dá um direito à criatura de viver como queira e de praticar, por conseguinte, muitas vezes, atos mais absurdos. Sendo essa libertinagem, essa liberdade mal entendida, proibida ou limitada somente por leis que na terra existem e não pela lei divina. Por isto, a liberdade, no sentido exato do termo, só existe na pessoa divina e no reino dos céus. E na terra só existe e só é praticada com perfeição no seu mais profundo significado quando aqui existe um povo verdadeiramente de Deus e por ele governado, como está existindo nos tempos presentes, na obra desta igreja apostólica e através do ministério glorioso e importantíssimo do outro Consolador, a Santa Avó Rosa. Assim sendo, Deus criou a raça humana, como sabem, com objetivos importantíssimos. E o principal objetivo a ser alcançado seria a ampliação do reino dos céus, a multiplicação de santos. E nesta raça, Deus pretendia manifestar toda a sua glória e todo o seu poder. Então, tendo criado a ambos, ao homem e à mulher, explicou-lhes os seus planos e ia doutrinando-os e preparando-os. Isto é muito fácil de entender, porque até hoje, todos sabem, é fácil de entender por esta igreja apostólica, bem entendido. Todos sabem que todos os que herdam definitivamente a vida eterna, embora inteiramente santificados aqui, porque a santificação se completa nos últimos segundos da existência do corpo, e o espírito saído do corpo acaba de ser inteiramente purificado. Mas, ao herdar a glória celestial, lá vão ser mais preparados e muito ensinados. E de todos os santos que herdaram a glória celestial, somente uma foi inteiramente preparada nesta terra e não precisou de perfeição maior lá. Foi a Santa Avó Rosa. E nos tempos presentes está alcançando esta perfeição absoluta o nosso estimado irmão Aldo. Todos os demais, num ponto ou noutro, inclusive os que alcançaram o galardão de servir como os santos profetas e os santos apóstolos, ao chegarem lá, ainda tiveram o que aprender. E nós vamos ter o que aprender lá. E os que alcançam a salvação, quer dizer, só o perdão, e ficam naquele período, ou este longo período de preparo, estão sendo exatamente ensinados lá. E assim é aplicado o juízo divino. Então entendam que, sendo assim o reino dos céus, o Pai não podia sair do seu princípio fundamental. Uma vez que ele queria a ampliação do seu reino, ele queria a existência de santos, frutos perfeitos de um amor sincero,
e não de um jugo, não de santos que obedecessem como que obrigados e contrariados. Por isto eu disse, Deus ia preparando aquele casal e determinou um santo da sua glória, que possuía muita sabedoria e muito poder, para ficar aqui com eles, na parte terrena. E não só aquele santo, que naquela época era santo, como muitos outros anjos do poder celestial. Aqui guardavam e ensinavam aquele casal para dirigir-lhes a vida, a fim de que fosse alcançado o plano divino. Então, um dos motivos pelo qual Deus não impediu o pecado, e um dos motivos pelo qual Ele não pôde destruir o autor do pecado antes que todas as coisas se cumpram, foi este. Porque Ele não criou escravos. Ele criou duas criaturas livres, mas preparou aquelas criaturas, inclusive avisando-as que se desobedecessem certamente morreriam, do corpo e do espírito, separados eternamente da sua glória e da sua vida. Tudo isto eles sabiam. Então entendam que a boa conduta de ambos e a obediência a tudo quanto lhes era ensinado deveria ser um fruto sincero do amor, da fé e da gratidão que deveria existir naqueles corações, uma vez que foram criados num milagre tão extraordinário e para tão altos e profundos objetivos. Por outro lado, entendam que o Pai deu a eles sabedoria, tanto assim que os dois, como início da raça humana, foram criados com qualidades superiores e muito superiores a todos os animais e seres viventes também criados por Deus. A criatura humana foi a única que teve logo faculdade para pensar, para raciocinar, para agir, para falar, para se comunicar. Então, eles tinham meios dos quais poderiam se valer antes de tomar qualquer atitude na vida, sem saberem se aquilo era inteiramente da vontade divina. Uma vez que por livre e espontânea vontade tomaram rumos diferentes e não se preocuparam em saber se era vontade divina, então o castigo foi muito justo e foi muito natural que Deus não impedisse, por uma intervenção autoritária, que eles pensassem diferente. Porque não tinham sido criados como animais, não tinham sido criados como irracionais, não tinham sido criados como pessoas que não sabiam como agir, como pensar, como se defender. Eles tinham sabedoria suficiente, inclusive, para conhecer o rumo diferente que o autor do reino das trevas estava tomando, para conhecer, inclusive, que ele estava se opondo a Deus e perdendo as suas qualidades de santo. Mas não aproveitaram esta sabedoria, não aproveitaram este conhecimento. Então, Deus também não podia intervir e impedir, por uma oposição drástica, vamos dizer como que de um ditador, proibir que eles tomassem rumo diferente na vida. Então, um dos motivos pelo qual Deus não pôde e não quis de maneira alguma impedir que aquele casal tomasse um rumo diferente na sua vida, foi exatamente porque eles foram criados na liberdade perfeita.
e deveriam ter sabido dar valor a essa liberdade e não se prenderem a coisas diferentes, as quais não entendiam, não conheciam e não sabiam. Vejam que este mesmo princípio de justiça, de perfeição e de misericórdia acompanha a obra do reino dos céus e, por conseguinte, a obra do nosso Pai e de todos os santos por Ele criados, desde a eternidade. Esta mesma misericórdia, esta mesma justiça acompanha todos os santos e sempre existiu no reino dos céus. E até hoje, nesta igreja apostólica, criada por um milagre do céu, criada para manifestar na terra a glória divina, criada para restaurar o ministério glorioso de Jesus através da vinda do outro Consolador, nesta mesma igreja apostólica, o mesmo princípio de misericórdia e de justiça é ensinado a todos, inclusive a um visitante que aqui chegue pela primeira vez. É ensinada a justiça divina e a necessidade de, por amor, se entregarem em busca desta perfeição espiritual e desta obediência baseada no amor e na dedicação a Deus e a todos os seus reinos, a todo o seu reino, a todos os seus santos. Entendam que esta perfeição de justiça faz parte do reino celestial e fez e fará eternamente. Por isto, e exatamente por isto, é que nesta igreja apostólica nós ensinamos, por exemplo, a disciplina como ensinamos, inclusive através do programa de rádio. Falamos com toda sinceridade, a tantos quantos queiram ouvir, para que conheçam a justiça divina e, adquirindo sabedoria, aprendam por si mesmos a fazerem sempre a melhor escolha e estarem numa atitude de lealdade, de fidelidade e de amor à graça divina, ao poder do nosso Pai, a Jesus e ao Santo Consolador nos tempos presentes. Sendo assim, entendam, portanto, que de acordo com a vontade divina, a obediência deve ser um fruto da fé e um fruto do amor, que leva a criatura a submeter-se voluntariamente à vontade divina, à verdade divina, e nestes tempos presentes, nesta igreja apostólica, que deve levar todo o apostólico a submeter-se à disciplina ensinada por Jesus, pelo Santo Consolador e nos tempos presentes pelo nosso estimado primaz. A obediência deve ser fruto da fé e do amor. Por isso, até hoje, todo aquele que pede muitas explicações a respeito de certas ordens e que não aprende a aceitar as ordens impostas à igreja como fruto do seu amor e da sua fé, não agrada a Santa Rosa e não é um vencedor na sua vida. Porque todo aquele que quer muitas explicações, principalmente a respeito de doutrina, por que isto, por que aquilo, por que aquele outro, não está tendo fé, e a fé não está sendo fruto do amor, a obediência não está sendo fruto do amor, mas sim, são pessoas que até certo ponto ainda estão presas aos seus próprios sentimentos e só obedecem à custa de uma lei imposta. Por isto mesmo é que a Santa Rosa, muitas vezes, usando o nosso estimado irmão Aldo, levou-o a ter paciência e a tolerar certas coisas até um determinado ponto. Porque ela queria que a igreja voluntariamente compreendesse e enxergasse a necessidade dos fatos e compreendesse que aquilo não estava bom e abrisse mão dos seus costumes que não estavam sendo mesmo corretos, como de muita conversa e desordem e falta de reverência nas reuniões e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes,
porque não estou falando sobre disciplina. Então entendam que o mesmo princípio de justiça que exige que nos santos de Deus a obediência seja voluntária e seja fruto do amor e da fidelidade, este mesmo princípio foi que levou o nosso Pai a permitir que aquele primeiro casal tomasse o rumo que quisesse, porém aplicou a sua justiça e a sua lei, impondo o castigo que ele havia prometido e avisado, no caso de pecarem e de se afastarem da sua graça. Por outro lado, entendam que assim como o amor, a misericórdia divina, o amparo de santos e anjos atinge a todos quantos merecem na terra e exerce o seu poder e produz frutos abundantes na vida da pessoa e no seu lar e nos seus filhos e muitas vezes até em amigos e em pessoas que com ela travam conhecimento. Enfim, assim como a misericórdia divina e nos tempos presentes do Santo Consolador passa de uns para outros por causa do fruto sincero de uma obediência baseada no verdadeiro amor que existe no coração do povo de Deus, assim como a misericórdia divina pode ao mesmo tempo dominar milhões e milhões de corações, lógico está que a consequência da desobediência também iria lançar raízes e dominar milhões e bilhões de corações que não quisessem se arrepender dos seus maus atos e que amassem mais o pecado do que a Deus. Então entendam que o nosso Pai, por um princípio eterno de justiça, não pôde impedir o pecado, porque Ele não criou escravos, Ele não criou criaturas que seriam levadas a uma obediência cega, sem entendimento, sem amor, criaturas que não produzissem frutos perfeitos em sua vida, porque então não seriam santos dele, mas seriam escravos, criados para obrigatoriamente fazer-lhe a vontade. E no seu reino não é assim. Entendam que no reino de Deus, Ele e o Pai, pelo grande poder do seu Santíssimo Espírito, domina todos o seu reino, que se constitui de milhões e bilhões de santos que lá já estão, contando inclusive os perdoados, que estão sendo preparados para um dia serem todos integrados como o reino de Deus. Com o seu olhar, com a autoridade do seu Espírito, sem falar e sem dar ordens, Ele domina a todos, e todos os santos são assim dominados. Os que transmitem ordens lá são Jesus, Maria Santíssima e a Santa Rosa, que quando necessário transmitem a outros santos a vontade do Pai. Mas não pensem que Deus fica chamando este, aquele lá. Não há nada disto. Somente o amor perfeitíssimo que existe naqueles santos, que faz parte da pessoa celestial deles. E a autoridade suprema do Pai governa todas as coisas. Era um reino assim que Ele queria aqui na terra. E não criaturas vacilantes, duvidosas, que ora o amassem, ora estivessem amando-se a si mesmas, e que por conseguinte não glorificassem o seu nome, e não contribuíssem para que o seu reino se expandisse, para que aqui houvesse um prolongamento do seu reino e da sua glória celestial. Diante destes fatos fica provado que Deus sempre assim agiu, e Ele não proibiu, Ele não impediu o domínio do pecado, porque Ele não criou escravos. Mas deu sabedoria, consciência e entendimento à criatura criada, para que voluntariamente, como fruto de amor, lhe obedecesse. Uma vez que não usaram sua sabedoria, uma vez que não deram fruto de amor, ficaram expostas
ao perigo que o cercava. Mas eu ainda quero lhes esclarecer que Deus, para impedir o pecado, precisaria naturalmente, dentro do espírito da sua justiça, destruir o que ele havia criado, que tinha sido manchado pela mancha da desobediência e do pecado, e de uma liberdade que não é liberdade, e que não faz parte da liberdade do seu reino. Então, para impedir o pecado, ele precisava destruir a raça criada. Porque o pecado, quando eles deram ouvidos ao pecado, quando eles deram ouvidos a sugestões que não eram boas, quando eles deram ouvidos a sentimentos que não vinham de Deus e nem dos seus santos, mas que já vinham de um santo decadente que já havia perdido sua autoridade e sua graça divina, quando isso aconteceu, para impedir, só se Deus destruísse a raça criada. Mas acontece que não é do seu plano divino matar a ninguém. Não faz parte da pessoa dele. A morte foi imposta no mundo como consequência do pecado e pelo autor do pecado. Ela foi uma sentença, um juízo determinado por Deus. Se desobedecerem, certamente morrerão, do espírito e do corpo. Ficariam sujeitos à morte do corpo, porque a raça humana não foi criada para morrer, nem do corpo. O plano divino é que vivessem eternamente. E depois de uma vida longa do corpo, quando o corpo já estivesse, vamos dizer, cumprido todas as suas possibilidades, então passaria o espírito a ser levado e a integrar a região celestial. Mas não haveria morte. A morte foi fruto do pecado. Uma vez que a morte foi fruto do pecado, ela foi criada pelo autor do pecado. E Deus só poderia impedir o domínio do pecado se matasse, se destruísse a raça criada. Mas como ele não é autor da morte, ele não pôde fazer isto. Não combinava com a sua justiça, não combinava com a perfeição absoluta do seu reino. Ele não pôde, então, fazê-lo, porque também não queria fazer. O seu plano foi tentar ainda uma libertação da criatura criada e permitir a existência da raça por um tempo, desde que o corpo aguentasse, para naquele corpo ver se ainda salvava o espírito. Este foi outro motivo porque Deus não pôde impedir o pecado. Porque quando o pecado dominou o sentimento, o espírito do homem e da mulher criados, o pecado já passou a fazer parte do espírito deles. Este foi o princípio fundamental mais perigoso. Não se tratou de uma atitude leviana, de momento, de uma desobediência passageira, mas foi fruto do espírito que se afastou de Deus. E então o pecado, como uma praga maligna, dominou o espírito. E só por um outro milagre divino poderia ser separado. Por isso, salvação é separação entre o espírito da criatura e o pecado. Sem isto não há salvação. Então, era impossível acabar com o pecado. Para acabar com o pecado só se destruísse tudo. Mas não era plano e nem era hora. Deus ainda pretendia manifestar sua glória na raça que ele havia criado. E sabe que através de todos estes séculos ele lutou para isto, chegando a dar o seu próprio filho em sacrifício, arriscando a vida daquele filho unigênito e primogênito que existiu com ele desde a eternidade. Porém sabia Deus que ele seria merecedor da ressurreição e que venceria. Então por isto ele prometeu o seu próprio filho para poder realizar uma obra de redenção, uma obra salvadora.
Então entendam que era impossível acabar com o pecado, uma vez que aquilo fazia parte da alma, do espírito da criatura. E vejam, a maior prova disto é que toda criatura que se entrega à devassidão, porque ama o pecado, não há força na terra que seja capaz de separá-la daquilo. Pode ser, por exemplo, um jovem que tenha tido um bom lar, que tenha tido boa educação, boa criação, de família abastada, com recursos financeiros. De repente, aquele jovem começa a amar o vício. E às escondidas, ele vai se dando ao costume de fumar maconha, ao costume de tomar cocaína e assim por diante. Os pais fazem tudo o que lhes é possível. Muitas vezes gastam milhões de cruzados para tirar aquele filho da perdição e não conseguem. Porque o vício acaba fazendo parte do espírito. O que o vício domina é o espírito, antes de dominar o corpo. Por isso é que é difícil e impossível acabar com o pecado. Eu digo claro, é impossível acabar com o domínio do pecado na vida de uma criatura que ame o pecado. Aquilo que a criatura ama, àquilo ela está presa. Isso acontece até socialmente falando. Um casal sincero um com o outro e que se ame com lealdade, não há o que separe este casal. Nem doença, nem dores, nem problemas, nem falta de dinheiro, mas se unem. Quanto maiores as lutas, mais se unem para lutar e para vencer, porque são sinceros um com o outro. Este fenômeno de amor profundo que liga o espírito a alguma coisa é o que o pecado usa. Então ele domina o espírito. Em primeiro lugar, o que vai tornando-se em trevas é o espírito da criatura. E depois vai dominando o pensamento e vai dominando o corpo, e assim com o correr dos tempos. Nós vemos hoje, infelizmente, vemos na obra desta igreja em alguns apostólicos, que até certo ponto da vida amam a justiça e a honra, amam sua igreja, sabem dar valor à sua igreja, e de repente vão tornando-se criaturas inteiramente diferentes. E o pecado que passa a dominar o espírito, passa a exercer influência sobre os sentimentos, sobre o pensamento, depois domina o corpo e aí vem tudo. Este mesmo princípio o reino das trevas sempre usou. Então entendam que Deus, com todo o seu poder e onisciência, e usando toda a glória do seu amado Filho Jesus, e de muitos santos, e nos tempos presentes usando toda a glória do Santo Consolador, para tirar o pecado que escraviza uma criatura, ele precisa que essa criatura se entregue de corpo e alma a ele, através do Consolador nos dias presentes. E também que ame assim o seu amado Filho Jesus. Então são duas forças que lutam para tirar a raiz do pecado do espírito da criatura. É Deus e os seus santos e a própria pessoa. Então dizemos que ela nasce de novo para uma nova vida pelo poder divino, mas porque ela mesma escolheu esta nova vida e quis nascer de novo. Uma vez que a situação é esta, e uma vez, em primeiro lugar, que Deus não pôde destruir o pecado, porque a criatura amou o pecado. Deus não pôde destruir o pecado, porque o pecado dominou o espírito da criatura. E para destruir o pecado, ele precisaria destruir a raça que ele havia criado. E não era seu princípio fazer isto, porque ele queria ainda executar o seu plano. Então entendam que por estes motivos, Deus não pôde impedir o pecado. E não pôde também, por conseguinte, não pôde até agora,
exercer juízo completo e absoluto sobre o autor do pecado, que é o príncipe das trevas, e todo o seu reino. Porque ele iniciou seu reino naquela ocasião, com anjos que tinham sido enviados por Deus para aqui na terra fazer a sua obra. O cabeça, o chefe deles caiu, e com ele muitos anjos caíram. Então, Deus não pôde, a não ser que ferisse a sua justiça. Mas ele nunca feriu a sua justiça. Então ele não podia julgar o autor do pecado antes que todas as coisas fossem provadas na terra. Este foi o principal motivo. Porque, destruindo tudo, sem provas, ele ia, em primeiro lugar, falhar no seu próprio plano, e ele não queria isto. E, em segundo lugar, não ficaria provado que ele teria sido justo e perfeito até o fim em tolerar certa situação, não no seu reino, mas aplicando o primeiro e grande juízo, que foi a separação dos desobedientes do direito de reinarem com ele. E separados disto, formaram o seu reino e tiveram o seu chefe. E Deus não destruiu o chefe em primeiro lugar, porque, eu já lhes disse, ele não é o autor da morte. O autor da morte foi o próprio príncipe das trevas. Ele é que criou a morte. Ele que criou o pecado, ele que criou o amor ao pecado. E a criatura humana deixou-se escravizar e amou o pecado também. Mas ainda eu lhes digo e esclareço bem, Deus não pôde destruir o autor do pecado, o príncipe do pecado e do reino das trevas, porque precisava deixar que ele desse os seus frutos e tudo fosse provado. Assim os tempos se passaram. Muitos profetas Deus enviou. E através daqueles profetas ele sempre foi mostrando o seu poder e sua autoridade, até poder chegar a enviar Jesus. Contra Jesus todo o reino das trevas lutou. E por horas parecia ter ganho vitória. Mas a vitória foi do reino dos céus. A vitória foi do Pai e do próprio Jesus. E glorioso ele ressuscitou, sendo ganha então a primeira grande vitória sobre o império da morte. E também, é lógico, sobre o império do pecado. Mas novamente a mesma justiça divina foi aplicada. E Jesus não prometeu vida a todos, mas somente aos que o amassem. Mas prometeu ele que enviaria o outro Consolador para continuar sua obra, a fim de que as criaturas tivessem oportunidade de conhecer a verdade, a justiça, a eternidade da misericórdia e da justiça divina, e amando a verdade, amando a verdadeira liberdade, se entregassem a ele, Deus, e a Jesus de todo o seu coração. E também, havendo o Consolador, se entregassem sinceramente na mão deste Consolador, para com o seu próprio esforço vencerem também o poder do pecado, aliados à misericórdia divina e ao grande poder do nosso Pai e de todos os seus santos. Mas, como não foi possível, mais uma vez, ao Pai ganhar naqueles tempos a sua grande vitória, porque não pôde ser enviado o Consolador, então a situação foi sendo tolerada. Mas esta tolerância teve e tem um grande objetivo. E a igreja que me ouve não se engane, porque a tolerância divina é sempre aliada à sua justiça. E chega o tempo em que todas as coisas se cumprem. Mas durante todos estes anos que se foram, a raça humana, mais uma vez, embora muitos tenham pregado o Evangelho de Jesus e digam pregar este Evangelho, e muitas doutrinas tenham surgido, e de muitas maneiras a fé tenha sido defendida na terra, entretanto, a criatura humana, que é sempre a mesma, continuou a amar o pecado. Mas através desta tolerância, a principal coisa que foi revelada foi esta:
a negridão, o ódio, o poder tremendo do príncipe das trevas, autor da desobediência e autor da rebelião da criatura contra o seu Criador e o seu Deus. Todas as coisas se passaram, séculos já se rolaram e já se foram, mas chegou o tempo em que o Pai pôde cumprir sua promessa e mandar o Consolador. E agora então, duas coisas estão sendo possíveis. Em primeiro lugar, fazer com que todo aquele que conheça este Consolador e que se entregue a ela santa-valorosa de coração, tenha forças em si mesmo para separar-se do pecado. E então é possível agora criar um povo para o reino dos céus nos moldes divinos, de acordo com a justiça divina, de acordo com a vontade do Pai. E em segundo lugar, o grande poder maligno do príncipe das trevas e do seu reino está sendo cada vez mais provado e revelado. Porque até criaturas que dizem não crer em Deus chegam à conclusão que há, inevitavelmente há, e ninguém pode fugir disto, uma força muito maior do que a própria criatura humana, que a escraviza no domínio de vícios, e da inveja, e do ódio, e da vingança, e das guerras, e de tantas coisas terríveis que existem na terra. Então entendam que a misericórdia divina foi se manifestando com grande perfeição através de todos os séculos, para provar o grande horror do reino das trevas. E agora, existindo na terra o reino dos céus e a representação perfeita deste reino, então as duas coisas se apresentam aos olhos de toda criatura de bom entendimento para crer e para compreender a perfeição do reino dos céus, da misericórdia divina e a possibilidade de criar santos para Deus, e o horror do autor do pecado, de um espírito dominado pela inveja, pelo ódio, pela cobiça de mando e de ganância, que transmite estes seus sentimentos a toda criatura, que por falta de vigilância e de temor, entrega-se aos mesmos sentimentos de inveja, de ganância e de miséria. Agora então é possível aplicar-se ou ser aplicado o juízo divino. E esse juízo vem sendo aplicado, e chegará o tempo em que ele será aplicado. Então, quando for possível, quando for da vontade do Pai, porque em parte possível já é, porque Deus já viu o seu plano praticamente realizado, com a vinda do Consolador e a continuação do ministério deste Consolador, na pessoa do nosso estimado irmão Aldo e de sua igreja na terra. Então, este juízo está sendo aplicado. Mas quando for da vontade do Pai, quando Ele achar que todas as coisas estão cumpridas e que inclusive a justiça do seu juízo é perfeitíssima e isto ninguém pode negar, e Ele determinar o arrebatamento de sua igreja, levando os justos, os salvos, para o seu reino, sem que a morte domine o corpo, e num ato glorioso e extraordinário, unir todos os santos na sua glória, inclusive os que estão em descanso. Então sim, retirada a sua graça definitivamente desta terra, os homens em pecado, aqueles que rejeitaram sua graça, os espíritos condenados e o autor do próprio império da morte, lutarão uns contra os outros. E inclusive muita coisa que inventaram nesta terra se levantará contra eles mesmos. E cumprir-se-á a palavra deixada por São Pedro numa profecia extraordinária, que todas as coisas serão consumidas de acordo com a palavra divina pelo fogo. E então, os homens, as criaturas em pecado, os espíritos
do inferno, e o próprio poder do inferno e o autor deste reino se destruirão a si mesmas, e o juízo divino estará consumado. Então entendam que Deus, ao permitir, ao tolerar, ele não permitiu, ele tolerou, ao tolerar que a criatura escolhesse o seu rumo, e tolerando isto, e não destruindo a criatura, porque não era hora de destruir aquele que encabeçou a rebelião, ele executou a sua mais perfeita justiça e o seu mais perfeito juízo. E isto vem sendo executado século após século. E já está quase que na coroa disso tudo, com a formação do Consolador e a restauração da parte terrena do reino dos céus nesta terra, e com a continuidade do ministério deste Consolador, na pessoa do nosso estimado primaz. Creiam assim, procurem compreender o juízo divino e não tolerem o pecado e a desobediência em sua vida. Porque Deus criou a raça humana para criar santos. E a principal qualidade dos santos de Deus é obedecerem-no por amor e voluntariamente, como toda a região celestial obedece. Assim a igreja também tem que obedecer na terra. Amém.